Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira, nesta oportunidade que o Senhor tem concedido para nós estarmos meditando na sua palavra. Desde já eu quero agradecer aos meus pastores. Deus abençoe vocês. Deus abençoe também os irmãos que são comentaristas, os colegas que fazem a leitura diária. Que Deus possa continuar abençoando, dando graça e sabedoria a cada um de vocês. E a cada um de vocês que tem nos acompanhado aqui neste canal, que Deus possa continuar derramando bênçãos sobre as vossas vidas. A leitura diária desta quinta-feira refere-se à última lição do nosso trimestre, que vem falando sobre a mordomia cristã. Em específico, hoje nós temos a mordomia no tribunal de Cristo. Então, nós aprendemos no decorrer deste trimestre sobre diversos tipos de mordomia, desde o corpo, desde o coração, desde o trabalho, os talentos. Passamos por várias áreas da nossa vida e aprendemos que tudo aquilo que nós recebemos e é algo que não é nosso, nós recebemos como um presente que nós precisamos cuidar. E se nós recebemos algo em que nós precisamos cuidar e zelar por aquilo que nós fomos presenteados, certamente nós também prestaremos conta. É como alguém que trabalha para dentro de uma empresa como um gerente. E chega ali uma determinada data do mês, ele precisa prestar contas ao seu patrão. Da mesma forma somos nós fomos chamados, recebemos este privilégio de entrar pelas portas da graça, recebemos o privilégio de termos os talentos, de termos tudo aquilo que o Senhor nos presenteou. Mas um dia nós prestaremos conta de tudo isso. A leitura diária está na referência de Mateus 25, o versículo 21, que diz assim: E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Este versículo está dentro do contexto da parábola dos talentos que Jesus estava contando. E quando nós olhamos para esta parábola, nós vemos que ali aquele senhor, ele precisou se ausentar e ele chamou os seus servos. E a Bíblia vai dizer que ele deu 5 talentos a um, 2 a outro e ele deu ali a cada um, e a outro ele deu só um. Então, para um servo ele deu 5, para outro ele deu, nós vamos dizer que ele deu 2, e para o terceiro ele deu apenas 1, porque foi medido conforme a capacidade daqueles servos. E ele se ausentou por um tempo. Quando ele retornou, o que recebeu 5 talentos e 2 talentos havia trabalhado em prol de multiplicar esses talentos. Mas o que recebeu somente 1 talento, ele se acomodou e de certa forma ele teve medo de perder aquele talento e ele guardou aquele talento. E então quando o Senhor chegou, ele não tinha algo para apresentar que estivesse relacionada à multiplicação daquele talento. E aí, para os servos que multiplicaram seus talentos, o Senhor vai dizer: bem está, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Então, nós observamos aqui que aqueles que preocuparam em exercer em utilizar os seus talentos, em multiplicar os seus talentos, eles foram agraciados pelo seu Senhor. Mas aqui o texto também diz que aquele que ficou apenas com 1 talento e não multiplicou esse talento, ele foi condenado às trevas exteriores. Isso traz para nós a questão da prestação de contas. O Senhor, ele nos deu esta oportunidade, nós estamos trilhando por este caminho e ele tem colocado muitas coisas em nossas mãos. Nós temos recebido muitas oportunidades de fazer algo para Deus. E um dia, nós, ao chegarmos ali no céu, a Bíblia fala do tribunal de Cristo, as nossas obras elas serão provadas.
E por que as nossas obras serão provadas? Porque além de nós estarmos aqui e precisarmos fazer algo para o Senhor, aproveitar as oportunidades, multiplicar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, zelar daquilo que o Senhor tem nos feito mordomos, nós também precisamos fazer com amor, nós precisamos fazer de coração, não fazer para se aparecer, não fazer para se engrandecer, mas fazer para realmente exaltar o nome santo do Senhor, fazer com devoção, com amor em nosso coração. E é por isso que as nossas obras serão provadas. E esta deve ser uma preocupação do crente. Quando se fala do talento aqui, na época o talento era considerado algo muito precioso. Quando nós trazemos essa questão de preciosidade para a nossa vida espiritual, eu comparo com a nossa salvação. Nós recebemos como presente a nossa salvação. E por que não nós levarmos o evangelho a outras pessoas? E por que nós deveríamos ficar de braços cruzados quando tem tantas almas sedentas, quando tem tantas almas necessitando de ouvir a palavra do Senhor? Que nós possamos multiplicar os nossos talentos, que nós possamos ser mordomos fiéis diante do Senhor, sabendo que um dia nós prestaremos conta de tudo o que nós temos feito para Deus. Deus abençoe.